Queridos amigos, nós hoje vamos entrevistar aqui na nossa cultura uma pessoa muito interessante. Ela é de uma cidade que eu conheço e gosto muito, Araruama. Eu estou aqui com Verônica Januário, né? Januário. Verônica, eu gostei por causa do Januário. Vocês Mas eu viram? falei timidamente porque eu tenho muito orgulho do meu sobrenome, mas é Lógico. pra contrariar, porque na verdade eu sou flamenguista, tá? Ah. É só pra poder confundir assim, entendeu? Mas você tem alguma coisa sobre café? Café Capri do Brasil. É? Café Capri. É mais conhecida como Verônica do Café Capri, na cidade de Araruama. Ai, que bacana. Quer dizer, você já é conhecida na cidade. É, consideravelmente sim. Que bom. Verônica, falando em Araruama, o que que nós temos em Araruama, assim, de cultura? Eu quero ir para Araruama ou por um motivo de cultura, eu quero me distrair em Araruama. O que que nós podemos fazer lá? Eu sei, que eu já estive várias vezes. Então vê lá o que que você vai falar. Então, na verdade, o povo da cultura mesmo, ele não está muito satisfeito com Araruama, porque não há muito incentivo, as verbas não são repassadas. Isso são coisas que a gente recebe, assim, né, de informações, de descontentamento todos os dias da classe da cultura. Mas quando se fala, assim, de uma pessoa visitar Araruama, eu sempre me questiono como vender Araruama, né? Porque vamos dizer que eu venha para uma agência e queira, né, ser um guia turístico e queira vender passeios em Araruama. Hoje eu não vejo, Verônica, eu não consigo ver uma forma de vender Araruama. Eu, eu acho que a gente perde na questão da comunicação, de como que seria feito isso, ali dentro da cidade, a questão da estrutura. Eu acho que deveria ter um ponto de apoio hoje, com uma rota rural. Eu também tenho um comércio na zona rural. Eu faço de forma solo, né? Sem nenhum incentivo da prefeitura. Mas eu acredito que não somente a zona rural, mas a própria Praia Seca, que é uma perna turística também, ali totalmente voltado para o mar, né? Tem ali um receptivo de um ferryboat que meio que não funciona, né? Porque às vezes o turista chega lá no centro da cidade, ele chega em Praia Seca, não tem um informativo, não tem hora de voltar, e aí Tá faltando uma cultura local. tá faltando realmente. E tem, tá? Tem muita coisa legal. Tem as salinas de Araruama, tem a parte rural de Araruama, que é maravilhosa, tem a cultura indígena, tem os quilombos de Araruama, tem cada coisa. Tem a Lagoa de Xurtunaíba, que eu enxergo aquilo assim como uma futura Capitólio. É lógico que com um turismo sustentável, mas eu vejo tanta coisa em Araruama que hoje falta realmente para que a gente possa vender Araruama de uma forma cultural muito melhor. É isso aí. E me diga uma coisa, a lagoa, como é que está? Eu já estive na lagoa há muito tempo e depois me disseram que a lagoa não estava bem. Como é que estão as águas da lagoa de Araruama? Em algumas partes, muito melhor. Em outras, a gente ainda continua com contaminação. E Teatro em Araruama. teatro, tem um teatro municipal, né, que é pouco explorado. Eu acredito que a prefeitura deveria investir em mais peças teatrais, mais vida cultural para os jovens, para as pessoas também, né? Porque Araruama é uma cidade geograficamente muito bem posicionada, porque você presta bem atenção, a gente fica entre Búzios, Certo. né? E entre Niterói, assim, Rio, não é tão Ali do lado do longe. Cabo Cabo Frio, Frio São também. Pedro da Aldeia. Exato. Então, assim, mas eu tô falando de polos, assim, extremos, que, na verdade, hoje a gente poderia estar captando até mesmo esses turistas de cidades vizinhas Vizinhas. para poder estar assistindo peças, estar participando mais da nossa vida cultural, se realmente houvesse. Que não tem assim um movimento cultural, assim como tem em outros lugares, Dia dos Reis, festa junina. Como é que isso funciona em Araruama? Olha,
tudo que foi de calendário da cidade, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Festa da Laranja se perdeu ao longo do tempo, não tem mais. Antigamente eram as canequinhas, era o seu ingresso e as pessoas valorizavam ali o produtor. Enfim, isso foi se perdendo e muito paralelamente também com a parte da cultura ali Me perdi, gente, vai ter que cortar. Não. Da parte da... Fica à vontade. Ai, Jesus, me perdi. Você se perdeu, não. Você vai se achar. Deixa eu te perguntar. Agricultura. Agricultura. Então, a gente tinha aquela fomentação ali da agricultura, né? Da festa da laranja. E isso foi se perdendo. O pessoal reclama muito das cavalgadas que tinha e era uma coisa assídua, foi se perdendo. Foi uma luta para voltar. Hoje, timidamente, tem um grupo cultural na cidade que tudo que faz é com muito sacrifício que eles conseguem realizar e com apoio das empresas, né, do setor privado. Porque pela prefeitura mesmo, eles reclamam, eles relatam que até para usar o teatro municipal, eles têm que pagar aluguel. Então, assim, é uma coisa que vem... até tem um grupo lá chamado Geniçando, que eles realizam, né, festivais de artistas do Brasil todo, que vem para Araruama se apresentar, fazer várias peças teatrais, receber troféus, enfim. Mas isso não é valorizado pela prefeitura? Não, de forma nenhuma. Não tem uma secretaria de cultura, a prefeitura? Tem. Mas não funciona. Mas é uma secretaria acoplada tudo junto, que, na verdade, nada funciona da maneira que deveria funcionar. Vem cá, qual é a maior produção que Araruama possa exportar? A maior produção hoje... Ih, você me pegou, hein? Seria Salinas? Não. A Salinas hoje já está bem comprometida, né? Já foi um grande polo, hoje não mais. Hoje eu acredito que, de repente... Tá gravando? Será que a gente vai... Pode falar. Não, eu acredito que hoje ainda impera timidamente a questão dos citros. Timidamente, eu digo em comparação ao que foi. É alguma coisa de gado. Acho que a gente, para poder pensar em exportação, a gente vai ter que dar base a esse pessoal. Por exemplo, eu tive com um pequeno produtor e ele estava reclamando que ele não consegue, por exemplo, pedir a solicitação ali na subprefeitura do rural um tratorzinho para limpar ali. E ele é produtor de citros e é feirante também da cidade. Então, assim, eu acredito que para a gente chegar nesse patamar, a gente precisa acertar primeiro as bases, que estão hoje realmente defasadas, entendeu? Mas Araruama não é um município pobre. Não, mas eu digo uma frase, jargão. Araruama nunca foi tão rica e tão pobre ao mesmo tempo, tá? Dinheiro tem, o que falta é gestão. Para algumas áreas, principalmente, um olhar de resolução, de realmente querer resolver o problema e querer que dê certo, principalmente alguns viés. Agricultura, não adianta eu chegar lá para um produtor, é o meu ver, tá? Para um produtor de laranja, trazer mudas lá de Dona Eusébia, que a gente não sabe nem as origens, como que vem essa laranja, e ali fazer a distribuição. Porque as pessoas... Tem grandes fazendeiros na região? Sim. Mas o solo já não é o mesmo, a gente precisa preparar esse solo. E depois disso tudo, o que acontece? Você vê que até essa laranja da muda, crescer, né, os frutos, e a gente sabe que são épocas. Então, assim, será que para poder realmente ajudar esse pequeno agricultor, a gente não deveria fazer uma matemática disso daí? Ter realmente, sei lá, até mudar o foco um pouquinho, em alguns intervalos do ano, a gente poderia plantar, sei lá, alface, por exemplo, que ele vai ter dinheiro toda semana. Enfim,
Ter uma cultura para a agricultura. Ter uma cultura para a agricultura de uma forma rentável, Aham. que eu acredito que tem que ter a participação do poder público, porque as pessoas do rural, muitas das vezes, elas sabem desenvolver a função delas, mas elas não sabem vender. Elas não sabem. Eu vejo muitas propriedades lá, e na zona ali rural de São Vicente, são mais de 1.200 propriedades, e algumas delas eles até plantam, mas as coisas se estragam dentro das próprias propriedades. Achei interessante esse que você falou do cítrico, que tinha canequinha e tudo. Não dá para voltar com essa cultura? Então, tudo tem como fazer e voltar, mas é preciso querer. E eu acredito que hoje o poder público muito centralizador da nossa cidade, ele não se interessa muito pelo rural. Não só nessa parte cultural, mas em tudo. Em serviços básicos não se interessa. A gente não tem acesso para a zona rural, a gente não tem desenvolvimento, emprego, falta creche, falta tanta coisa básica para cursos profissionalizantes para as crianças, falta tanta coisa que até chegar nesse patamar aí, eu acredito que eles têm que voltar para a base. E as escolas públicas lá funcionam de que maneira? As municipais. As municipais. Algumas, até de tempo integral, eu já falei aqui que, na verdade, deveriam estar pelo menos 50% das escolas assim, e não estão. Eu acredito que funcionam verdadeiramente como um depósito de alunos, porque os alunos reclamam muito. Agora foram, segundo a prefeita, comprado uma frota de ônibus, mas os alunos estavam andando, e até semana passada tem um vídeo dos alunos andando igual o sardinha em lata, as crianças na janela dos ônibus, assim, sabe? E você vê que tem calor dentro das salas de aula, algumas escolas sucateadas, bonitas por fora e por dentro, só Deus e as crianças e as mães sabem que os filhos passam. Quando os alunos acabam o período, eles continuam como? Acabou o meu período municipal, tá certo? Vão para as escolas estaduais. Estaduais. E quantas existem estaduais lá? Existem algumas escolas estaduais, mas é aquilo, alguns nem ingressam para as estaduais, param os estudos. Eu converso muito com os jovens, mas eles não, muitas das vezes eles desistem dos estudos porque não tem perspectiva de futuro, né? Então essa é a grande realidade. A gente conversa com jovens lá que não, principalmente dos bairros e da zona rural, são jovens que não têm muito interesse de terminar os estudos. A gente vê isso muito. Então assim. nós podemos dizer que Araruama, culturalmente, ela está não falida, mas está pobre, culturalmente. Olha, pobre fazendo decadência para falência. Meu Deus. Araruama é uma cidade de veraneio? Hoje sim, de passagem. De passagem, nem de ficar lá em... Eu acredito que não muito. Tem também, na região ali de Praia Seca e tal, a gente vê. Mas é uma cidade muito de passagem, porque é uma cidade dormitória, mais de aposentado. Assim, a gente não consegue trazer... Os jovens, eles ficam muito decepcionados porque não tem atividades para eles. Não tem hoje um entretenimento adequado, sabe? Uma vida cultural. Não tem. Então, hoje tem lá uma lei, né? Ali, um decreto, enfim, que a prefeita colocou há alguns meses atrás, proibindo música ao vivo, depois das 10 horas da noite. E em alguns lugares isso é proibido até antes. Então, assim, como que você faz uma vida artística, o pessoal que vive da música, que vive do comércio, os jovens que estão ali, enfim. Então, pelo que eu estou vendo, não tem escola de música lá? Tem escola de música particular, né? Sim. Como de teatro também? Eu desconheço alguma coisa que tenha sucesso do poder público lá em relação à cultura. Porque o povo da cultura é muito insatisfeito. Tudo que eles falam é que nada
em relação à cultura, funciona em Araruama. Isso é a manifestação do pessoal da cultura lá. Muita insatisfação. Quer dizer, então não adianta nem querer, vamos dizer, trazer cultura de fora, porque não vai ser acolhida. Talvez não tenha. Você me fala de um teatro, é só um teatro. É. Você Municipal. tem alguma arena ao ar livre, assim? Ai, meu Deus, agora essa eu não vou saber responder. Arena. Um teatro ao ar livre, alguma coisa assim. Na praça tem coreto? Na praça, eles fazem alguma apresentação. Na praça, que eu chamo de Antônio Raposo. Eu não gosto desse nome, de usar o nome da criança João Hélio. Eu não gosto. Eu até me sinto mal de chegar na praça, um lugar que você vai para se divertir com as suas crianças e você ficar vendo ali o trajeto da morte de um menino. Eu particularmente não gosto. Mas o que foi que aconteceu? É porque na época da morte do menino João Hélio, eles fizeram todo o trajeto ali do menino ali, então você acaba lembrando. E ali, assim, eu sei que é uma homenagem, só que acaba que você tá no momento ali, você quer, sabe, se E essa é a principal praça de Araruama? É a principal. E às vezes tem algumas apresentações ali, a prefeitura realiza alguns shows ali, alguns calendários culturais é feito na praça, às vezes na Praça Antônio Raposo e na Praça de Eventos, que é um espaço próximo à Lagoa, em frente à Lagoa, né? Geralmente festas de finais de ano é feito lá. Vamos dizer, pista de skate, essas coisas assim, nesse sentido, existe lá? Olha, pouquíssimas, tá? Eu para te falar a verdade, nos bairros que eu visitei, não encontrei nenhuma ainda. Não sei se tem algumas escolas, algumas coisas assim, mas num todo, as crianças reclamam muito que não tem praça, não tem parquinho, não tem nem para idosos, assim. Agora foi inaugurado alguma coisa dentro da praça também, mas enfim, no ano eleitoral, né? Os milagres das obras de ano eleitoral. Mas 8 anos aí, os idosos praticamente abandonados, né, na cidade. Polícia. Como é que a polícia funciona? Ela culturalmente ela participa? Dando apoio? É. Olha, eu vou falar uma coisa. Para você ter hoje, fazer um ofício, para você... Isso eu digo em cima de depoimentos que já foram falados para mim. Para você ter hoje um ofício da prefeitura autorizando alguma coisa que seja realizado, é muito difícil. É muito difícil. Cultura, esporte, tudo. Porque eles não querem se responsabilizar pela segurança. E eu acho assim, sabe uma coisa que eu fico sempre batendo? Enfim, que eu faço uma comparação, né? É uma questão de querer fazer, não é de ser irresponsável. Mas será que nos fogos de Copacabana tem mesmo como segurar se for dar uma bananada lá? Naquele meião? Sim. Mas a gente não tem como... Como é que a gente vai deixar de fazer isso? Então, assim, é uma questão de querer fazer, se empenhar para fazer. Eu acho que inevitavelmente na vida, você vai passar por algumas coisas, vai enfrentar alguns desafios, vai acontecer problemas, mas estão aí para ser resolvidos. Mas a gente não pode, eu não vou fazer por causa disso, sempre se limitar, porque você vai limitar toda uma cidade ao crescimento, sabe? Tanto econômico, porque a cultura também traz a economia da cidade, o crescimento, sabe? A vida cultural e a inteligência das crianças também, né? As crianças se ocuparem, os jovens se ocuparem e se inspirarem também para serem alguma coisa hoje na cidade, já que nenhum curso técnico eles têm, né? Quantas escolas municipais tem lá? Você lembra assim? Ai, agora eu não lembro. Tem até isso anotado, mas não lembro. 2, 3, 10? Tem bastante. Tem bastante escola. Tem sim. E tem transporte, pelo que você falou. Parece que agora ganharam transporte também, né? Tem transporte. Esse ano, agora, tem 3 semanas, a prefeita desfilou, fez um desfile lá com vários ônibus, né? Mas, enfim, a gente fica pensando, né? São
são tantas maquiagens, nem sei se vão, o que vão ser feito desses ônibus, porque as escolas também estão muito bonitas, mas nem só por isso deixam de ter as reclamações, né? Crianças que não recebem uniformes, depósitos de alunos, escolas... O ensino lá, você tem alguma coisa assim, vamos dizer, não tem uniforme, mas aprendem. Tem alguma coisa que... As mães reclamam muito. As mães reclamam muito do ensino. Muito. Porque é aquele negócio, né? A nossa cidade tem uma desvalorização enorme do servidor público. E aí eu acredito o seguinte: é muita responsabilidade, é muita cobrança para pouco servidor, é uma coisa assim que deveria ter mais gente trabalhando, mais bem remunerada, para que a gente tivesse um serviço de qualidade. A gente não pode culpar também o servidor, porque a gente tem que fazer as coisas acontecerem, desde uma merendeira, SG, professor, todo mundo. Imagina se a gente for pegar uma empresa e querer que ela seja maravilhosa e que tenha satisfação total do cliente, apenas com 2 funcionários tendo que atender uma demanda incrível aí. Não dá. Alguma coisa vai falhar e a ponta vai sofrer. E a ponta são as crianças, né? Me diga uma coisa, quantos quilômetros Rio-Araruama, você tem noção? Isso, pega o titio Google aí. Pega aqui, quilômetros. Porque se a cidade não é tão longe, entendeu? Tem que ter uma atenção cultural melhor, lógico. Nós temos cidades aqui perto, que deve ter mais ou menos a mesma distância, com uma cultura bem mais desenvolvida, pelo que eu estou sabendo. Conseguiu? 119 quilômetros. Você vê, 119 quilômetros. 119 quilômetros tem de distância. Agora você vê. Teresópolis, Petrópolis talvez seja até um pouco... Friburgo tem 180. Tem uma cultura muito melhor, pelo que eu estou vendo, de Araruama. Então, o que falta em Araruama talvez seja um interesse maior pela cultura e talvez seja uma ligação melhor município-estado. Olha, sim, eu sempre falei que, além de tudo, né, isso é muito primordial, não só para a cultura, mas com várias outras coisas dentro da cidade, que seria primordial a comunicação, até porque a política é a arte de se comunicar. E hoje a gente não vê a gestão da prefeita Lívia tendo uma boa comunicação com o governo do estado. Por exemplo, a estrada que liga Araruama à zona rural, ela precisa de atenção do governo do estado. Mas para isso tem que ter uma comunicação. Mas é uma estrada municipal. É uma estrada estadual. Estadual. Mas precisa ter ali um pedido, tem que ter um acordo, tem que ter uma conversa, né? Certo. A alça que liga ali a... Ai, gente, hoje eu tô com a cabeça ruim. Como é que é o nome da... Isso não quer dizer Lagos, nada. Lagos, Eu conheço gente que quando chega em frente ao microfone fica pálido e desmaia. Como é que é, gente? A Via Lagos. Ah, tá. Via Lagos. Tem a Via Lagos. E o pessoal do rural, eles reclamam muito da abertura da alça da Via Lagos, que vai ligar a Via Lagos diretamente à zona rural, sem precisar dar uma volta danada. E isso vai impactar diretamente aonde? Aonde que o senhor estava falando? Na zona rural, no crescimento do comércio, até mesmo nos produtores, por questões de frete, enfim. Então, a gente fica até na parte cultural mesmo, se tiver uma festa, uma cavalgada, uma coisa. Então, assim, tudo é a comunicação. Se ela tivesse uma comunicação boa com o governo do estado, isso fosse alinhado, Araruama já estaria muito, muito mais avançada, né? Você me falou da festa dos cítricos, da laranja. Uhum. Tem outro produto? Por exemplo, em outras cidades tem a festa do tomate, a festa do... Enfim,
Lá é a festa do cítrico, que pelo Não que tem você me mais. falou, não tem mais. Não. Teria outra festa também que acabou, ou algumas que eles querem fazer, porque isso é cultura. Isso é a necessidade de você comunicar, olha, aqui é a cidade da laranja, aqui é a cidade do tomate, sabe? Tem essa cultura. Porque quando você faz a festa do cítrico, não é só a cultura do cítrico, é quem você leva lá, é quem você faz apresentar a festa e tudo. Isso daí torna-se uma cultura local, né? Pois é, na verdade, tem a festa do produtor, por exemplo, lá, né, que anualmente a prefeitura faz. Esse ano eu sou muito crítica e não é para botar defeito, é porque eu não vi representatividade numa festa do produtor na zona rural, não ter lá sua representatividade da zona rural. Poxa, não tem um lugar adequado para os artesãos, as pessoas que fazem coisas assim Quer dizer maravilhosas. que nós temos artesanato em Araruama. O quê? Mas muita coisa. E essas pessoas vivem de forma ambulante. Saem muitas vezes de Araruama para vender em outras cidades, porque em Araruama não tem um espaço adequado para elas. Porque precisa de um espaço onde tenha movimentação. Por exemplo, por que não na praça Antônio Raposo, aos finais de semana? Mas essas pessoas não, sabe, ou numa praça de eventos, ou em qualquer outro lugar que a prefeitura, né, falasse assim, Porque não. o artesanato fala muito da cultura local, né? Exatamente. E são pessoas, são cada artistas que a gente tem na cidade que é uma pena ver que tem que sair de lá para ser valorizado em outras cidades e muitos desistem, tá? Por quê? Porque tem que se deslocar, não é barato, são serviços manuais. Então, assim, as pessoas acabam ficando desmotivadas. Eu vejo que hoje as pessoas estão desmotivadas com Araruama num todo, sabe? Os jovens, sem perspectiva, as pessoas da cultura, chateadas. Eu vejo o pessoal aí dos os artesanatos, o pessoal que são, sabe, verdadeiros artistas, o pessoal da música de Araruama, um ou outro que tem ali a parceria com a prefeitura, porque se você não tiver uma parceria com a prefeitura, você não anda em nada na cidade. E aí, os que não são, ficam à mercê dessa politicagem, né? Ó, vamos fechar aqui vamos parar essa música aqui X horas. Eu acredito que você tem que prezar pelo silêncio, pelo conforto, né, das pessoas. Aliás, ali estamos cercados de residências, mas não é em toda Araruama. E também a gente tem que ter um equilíbrio disso, a gente também não pode afetar toda uma classe que acabou de sair de uma pandemia, bares e restaurantes, músicas, enfim, a própria cultura, devido a simplesmente a um bel prazer, né? Porque isso que a prefeita fez foi de uma forma muito arbitrária. Ela não chamou ninguém para uma mediação. Eu mesmo fui uma. Não fui chamada. Quando eu vi, a gente viu por grupos de WhatsApp, quando chegou lá, já fiscal batendo, não pode. Então, assim, eu acho um absurdo essa maneira de governar. Isso não é governar. Isso não é governar. Pelo que eu estou sentindo na nossa conversa, Araruama está muito pobre em cultura. Tem artesanato que sai de lá porque não fica lá, quer dizer, a pessoa não vai buscar esse artesanato lá. Você tem uma zona industrial que não está funcionando bem. Nunca esteve. Quer dizer, então, O governo deles, não. Araruama precisa dar uma reviravolta na sua cultura, porque sem cultura você também não vai chegar a lugar nenhum. Pelo que eu estou vendo, pelo que você me fala, pelo que você me apresenta, Araruama precisa dar uma volta na cultura. Levar mais peças para o teatro, ter lugar para o artesanato, ensinar as crianças uma escola de música, uma escola de teatro, enfim. Aqui no Rio de Janeiro nós temos tido vários exemplos em favelas, enfim, comunidades. Eles abrem uma escola de música e as crianças se interessam muito. Enfim, pegar esses exemplos que já existem, tá entendendo? E
Araruama voltar a ser Araruama, porque quando eu conheci Araruama, era uma coisa muito gostosa de estar, de ir. Tá entendendo? Pelo que você está me falando lá, Praia Seca, que ainda deve ser uma delícia, tá entendendo? Sim. Não é? Araruama com aquela lagoa maravilhosa, enfim, tá precisando, é como se fosse uma árvore frutífera, mas que não está dando fruto. Ela precisa dar os frutos para as pessoas irem colher isso. E esses frutos seriam naturalmente melhorando a sua cultura, o seu turismo, que para mim turismo é cultura também. Com certeza. Eu também acredito nisso. Mas falando de turismo, hoje já fica desafiador. Eu acredito que a gente faz no paralelo, sim, mas não se faz turismo sem serviços básicos, né? Aham. Saúde e segurança. E hoje a saúde, por exemplo, é o grande problema de Araruama. Então, eu com autonomia posso dizer, eu tenho um comércio na zona rural e aí eu fico pensando assim, poxa, eu tenho um hospital em São Vicente que não é um pronto atendimento, mas que antigamente, quando Araruama não tinha o recurso que tem, era muito mais eficiente, fazia internação, fazia tantas coisas. Então, hoje, para gente fazer um turismo na zona rural, a gente precisa ter estrutura na zona rural. Certo. É aquilo que eu estou te falando. A árvore está ali. Vamos ter que regar direitinho para dar os bons frutos. E Exatamente. os frutos estão justamente nessas coisas. Vamos melhorar a saúde, vamos melhorar os colégios, o transporte, vamos melhorar o teatro, enfim. Isso tudo é um conjunto de coisas. Não adianta, talvez, melhorar aqui ou ali. Eu acho que seria um conjunto. Você me fala de um artesanato, que é uma das coisas que em todas as cidades, ou nas maiorias das cidades do interior, está sempre presente, é o Nossa. artesanato. Outra coisa que é a cultura do alimento, está entendendo? Ter uma comida típica de Araruama, devido à sua zona rural. Você acredita que Araruama nunca teve um festival gastronômico? Pois é isso que eu estou dizendo. E o café? Como é que é o café de Araruama? Café? É. Você diz A o... plantação de café, se Não, existe. hoje não. Hoje já foi forte, né? Antigamente eu li em livros que já foi forte uma época, muitos anos atrás, e depois mudou, foi para laranja, enfim. Hoje é a cana-de-açúcar, mas café não, hoje não. Interessante isso. E hoje é cana-de-açúcar. É, Que na é. zona rural, é cana-de-açúcar, citros, gado, as pessoas trabalham mais ou menos assim. O que tem mais, né? Tem outras pessoas, é diverso ali. Mas o que movimenta mais são essas coisas, sim. Verônica, nós tivemos um papo aqui até agora, onde nós nos desnudamos, vamos dizer assim, deixamos a Araruama bem exposta, tá certo? Então eu gostaria que você agora fizesse umas considerações finais sobre Araruama, entendeu? Mas de uma maneira sucinta, mas bem objetiva, sobre a cultura de Araruama, sobre Araruama. Eu acredito que a cultura de Araruama ela precisa de um olhar especial. Eu acredito que as pessoas elas têm que se sentir abraçadas, elas têm que se sentir realmente assim, sem a necessidade de sair da cidade para viver essa vida cultural. Que a gente tem toda a estrutura para ter hoje. E eu acredito também que dentro dessa fala aqui eu posso expor as minhas discordâncias. Por exemplo, fizemos ali, né? Fizemos. A prefeita fez uma orla maravilhosa, linda, né? Que levou o nome Oscar Niemeyer. Eu acho que poderia trazer, sabe, as pessoas para um pertencimento. Tanto os pescadores ali, pessoas de renome na cidade, que participaram ali dessa luta, até da destruição da lagoa, poderia ter uma participação ali, né? E não houve. Teve também a questão
do estádio de futebol, Oh, não falamos nisso. Rei Pelé. E aí, quer dizer, eu acho que, sinceramente, eu vou abrir meu coração aqui. Eu acredito que, assim como a Praça Menino João Hélio, o Estádio Rei Pelé, Oscar Niemeyer, essas coisas são muito bonitas, mas não traz o pertencimento para a cidade, sabe? Eu não estou dizendo que essas pessoas não são importantes ou que não merecem ser homenageadas. Eu digo que a prefeitura, ela deveria olhar, a gestão deveria olhar para o povo, sabe? Incluir o povo nisso, porque a gente teria uma história e das pessoas que trabalham, que dão a vida para o crescimento da cidade, sabe? Que estão presentes dia a dia ali, lutando e sobrevivendo para que Araruama dê certo de fato, de verdade. E tenha uma história. E tenha uma história que venha se perpetuar, né? Tem uma história para contar. A gente não quer que essa história seja mutilada. Assim como tantas festas, como a gente estava falando aqui da Laranja, e tantas outras que se perderam no meio do caminho. As tradições de Araruama se perderam no caminho. E a gente não quer uma Araruama mutilada. A gente quer que as culturas de Araruama, desde o Quilombo, a festa da Laranja, outras festas que as pessoas reivindicam muito, que é a cavalgada, que era o artesanato. O artesanato, tudo isso seja uma coisa muito valorizada na cidade. E não é. Vamos ver. Só o tempo poderá nos dizer como é que Araruama vai ficar. Mas eu tenho muita fé. Isso aí. Fé é uma coisa que a gente tem que ter sempre. Muita esperança que o povo viverá dias melhores. Eu digo que fé, amor, humor e liberdade. Humor sempre, né? Exato. A gente tem que rir. Muito obrigado, Verônica. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Parabéns por essa vontade que você tem de melhorar Araruama, que sempre... O nome de Araruama todo mundo conhece. Parabéns a você, muito obrigado. E nós voltaremos breve com outro programa sobre a cultura, coisa que nós estamos precisando muito.